ZebraCast, o podcast da Zebra Contabilidade. Dizem que as únicas certezas da vida, já disse isso aqui, é a morte e os impostos. Do lado de cá, na Zebra, a gente cuida dos impostos para que nossos clientes vivam tranquilos. Mas às vezes a complexidade do nosso país exige um olhar jurídico cirúrgico. Por isso, hoje recebemos um dos nomes mais respeitados do direito em nossa região. Ele é advogado tributarista há mais de 20 anos, foi o presidente mais jovem da história da OAB de Assis e do Estado de São Paulo, professor universitário, doutor professor meu, e mestre em Direito na área digital. Recebemos hoje o doutor Ricardo Rocha. É um prazer te receber, professor. Eu que agradeço a confiança, ao tempo em que eu parabenizo pela divulgação desses assuntos, né? Com certeza. E pelo seu podcast, que apesar de ainda jovem, né? Tem uma grande repercussão na nossa cidade, na nossa região. Sim, a gente está fazendo um trabalho, a gente traz, eu falo assim, traz vários temas, né? E hoje eu falei assim, eu preciso trazer um tema bem focado nessa vida de imposto, né? Para ensinar também ao pequeno empreendedor, até o grande empreendedor. Eu falei, vamos trazer o professor aí, professor mais respeitado, tributarista aqui da nossa região de Assis. Eu vou começar com uma pergunta tradicional que eu faço para todo mundo. Quem é Ricardo Rocha na fila do pão? Eu sou, em primeiro lugar, né, sou filho de Assis, né, nasci aqui em Assis, fiz meus estudos em escolas públicas, né, e depois estudei Direito na Universidade de Marília. Na ocasião ainda não havia faculdade de Direito aqui na nossa cidade. Fez a Univem ou Unimar? Fiz a Unimar, na verdade, por conta de que foi o primeiro vestibular de meio de ano que existiu. Ah, verdade. Eu saí do colégio e naquele ano eu estava estudando para o vestibular e surgiu o primeiro vestibular do meio de ano e eu perdi mais um semestre e aí eu fiz o vestibular, fui aprovado e desde então me dedico ao estudo do direito, né? E depois fiz a minha especialização em Direito Tributário também, fiz uma especialização em tributos municipais e desde então venho dedicando a minha vida à advocacia, ao direito tributário e ao AB também, né? Sim. Como você citou, fui presidente, tive a honra de presidir a nossa subseção na gestão 2010-2012, já faz um pouco tempo. E também depois de 2016 a 2018 eu fui conselheiro estadual na OAB São Paulo, representando a advocacia de Assis lá nos assuntos importantes da Atualmente quem que é? O Gisualdo? Não. O doutor Gisualdo é o conselheiro. Da onde veio a escolha do direito? Lá atrás, foi formado em que ano? 20 anos atrás, 2006? Eu me formei em 2002. 2002. Da onde veio a escolha do direito? E assim, são coisas interessantes que acontecem na vida da gente, né? Eu tinha um vizinho, que é o Dr. Silvio Pelosi, hoje meu colega de profissão, e na ocasião ele era juiz de direito, né? Tinha amizade com o filho dele, então isso sempre me fez pensar, não é? Em ser juiz, em verdade. Quando eu ingressei na faculdade, o meu objetivo era prestar concurso para magistratura. Vai ser juiz. E aí, quando eu entrei na faculdade, uma coisa interessante aqui na sua área, eu trabalhava no escritório de contabilidade aqui em Assis. Ah, é? O Celso Domingos chamava Servitec, um escritório assim, muito importante da época, né? Sim. E eu trabalhei lá por quase 3 anos. E quando então eu saí do escritório de contabilidade, eu fui estagiar na área do direito, né? Com um colega advogado, o Dr. Pérez, e então eu me apaixonei pela profissão, né? Me apaixonei pela advocacia e nem sequer prestei nenhum concurso público. Não, e aí, decidiu ser advogado. De fato, eu então, do segundo para o terceiro ano eu já comecei a estagiar. Então, quando eu colei grau, eu já era praticamente um advogado formado com 3 anos de experiência. Sim. E, então, de fato, a advocacia foi, assim, na minha vida, algo impressionante e que, de fato, eu sou até hoje, né, um apaixonado pelo direito e especialmente pela Tribunal da Defesa.
Exatamente. E do tributário, onde foi que você foi escolhendo esse caminho? Porque eu escolhi o caminho do tributário, né? Estou aí no quarto de direito, sou contador, mas meu caminho pela contabilidade é meio. Eu comecei lá em administração, aí eu tive uns problemas em questão de escritório contábil, aí eu falei, vou fazer contabilidade, 1 ano e meio a mais já se formava em contabilidade. Fiz contabilidade, falei, já vou tirar uma despesa também, já não vou precisar pagar contador, tal. E foi onde eu fui me apaixonando, já fazia direito, e aí eu fui, e aí apaixonei pelo direito tributário, tenho a pós-graduação hoje pela IPT, em Direito de Processo de Planejamento Tributário, mas é um caminho, né, tipo, e todo mundo fala, você sabe que o tributário é aquela coisa, você é tributarista, meu Deus do céu, você é louco. Então, da onde que veio a paixão pelo tributário? Eu não tenho dúvida que foi decorrência do escritório de contabilidade que eu trabalhei, né? Já de lá você já percebeu que você queria essa... Sem dúvida, naquela ocasião eu fazia escrita fiscal de algumas empresas, na época à mão, isso. E, então ali eu tive contato com as pessoas jurídicas, né, de um modo em geral, especialmente focado aí na área fiscal, na área da contabilidade, e certamente isso foi o que despertou em mim a necessidade até, né, dos estudos do direito tributário. E olha que coisa interessante, eu tive um professor de direito tributário, o Dr. Cardoso, José Carlos Cardoso Souza. Ele é um dos maiores especialistas do país, né, em direito tributário, doutor pela PUC, e ele, meu amigo, graças a Deus, ele na época ele falava, olha, se a gente fizer um chá de folha de código tributário, ninguém toma. Exatamente. Então, é isso aí, todo mundo tem um pouquinho de, enfim, fica com receio do estudo do direito tributário, né? Mas na prática a gente vê que não é aquilo, né? Não é aquilo tudo, muito pelo contrário, é uma profissão para se apaixonar realmente. Então aqueles que gostam, realmente eles são... Eu lembro da minha primeira aula de pós-graduação tributária, a professora Renata, ela é coordenadora da EPT, junto com o professor Lucas, e ela falou assim, eu sou apaixonado pelo tributário por um motivo. Quando eu sento para fazer uma defesa tributária, uma petição, você pega ali a multa, você pega ali o processo que tem e tudo mais, e você realmente trabalha. Ali você não precisa inventar igual qualquer outro processo, não precisa mentir, você não precisa, vamos falar assim, inventar uma teoria ou alguma coisa do tipo. Claro que você não inventa, mas você cria teorias, só que aquela petição que você tem que combater cada parte que está escrito dentro de uma multa, dentro de uma... Então é aquela petição que se você ficar horas e horas escrevendo, e a hora que eu vi ela falar, se eu ficar perto de mim, eu me imagino fazendo uma petição tributária, de horas e horas debatendo, pensando e criando teoria, a gente cria também, mas não tem essa coisa do contencioso, né? Não tem essa pegada do contencioso. Sem dúvida, e é isso mesmo, viu? Tem verdade assim, o direito tributário, por conta de ser uma área técnica, né? Particularmente as teses elas já são bem formadas desde o início, né? E geralmente nós temos aí um ponto final nessa tese. O grande problema é que, trabalhando contra as fazendas, né, a gente tem toda uma dificuldade em razão daquele elemento ad terrorem que eles utilizam, né? Então, algumas teses que de fato são grandiosas, né, eles utilizam aí algumas situações mais para o campo financeiro. Isso prejudica o contribuinte em alguns aspectos, né? Mas, de fato, quando a gente senta e pega uma tese tributária para estudar e para fazer, muito bom. E às vezes sai do papel de uma tese, a tese do século, alguma coisa do tipo, uma ideia, uma ideologia, um pensamento que você tem, e de repente vira aí uma tese do século, como a gente teve aí ultimamente, né? A tese do... Sem dúvida. E assim, importante também é que assim, como você mesmo disse, quem não paga tributo, né? Então assim,
Se nós formos ali no bar da esquina da nossa casa para comprar uma bala, né? Nós estamos pagando ali diversos tributos no valor, isso. E, portanto, todos nós somos contribuintes. Eu acho, pouco que eu já tive contato, sou apaixonado e... Só que aquela coisa, às vezes a gente acha e muita gente fala que trabalhar com tributos é dar uma coisa de faca, né? Porque parece que a gente está batendo uma coisa que no final... Pois é, nós temos essa situação de advogar contra as fazendas, né? Que assim, às vezes nós ganhamos as teses em todos os tribunais, aí chega lá no Supremo Tribunal Federal e isso modifica, né? Então nós temos assim uma grande mexe no bolso, né? Mexe no bolso. Exatamente, nas receitas, né? E hoje nós temos muito a situação da modulação dos efeitos, né? Das decisões. E aí, para aqueles casos que o contribuinte que às vezes não procurou advogado na antecipação perde o direito. Então, isso realmente, mesmo a norma sendo declarada inconstitucional, o contribuinte que pagou o tributo não tem o direito de reaver. Então, isso é uma dificuldade que a gente enfrenta no dia a dia. Por isso que envolve muito ali de estar sempre olhando esse planejamento tributário, né? Eu acho que com a reforma, que a gente vai falar já, cada vez mais o papel do contador é o planejamento tributário e não a apuração do imposto em si. Sim, porque com a reforma, como a gente estava falando antes de começar o podcast, vai haver ali, vamos falar assim, o split payment, né? Então já vai ser praticamente evitado. Então eu acho que o contador, por isso que é uma das causas também que eu procuro direito, vai ter mais uma função realmente de planejar, né? Um planejamento tributário. Sem dúvida, o planejamento tributário é muito importante, né? Em razão dos regimes tributários que temos no país e sobretudo pela margem, né? A margem do empresário hoje é muito pequena. Então, o planejamento que você consegue uma diminuição no pagamento do tributo, realmente isso serve para que ele bem compita no mercado, né? Às vezes as pessoas acham que o advogado tributarista ali, o advogado tributário, o contador, ele está ali só para depois que dá BO. Principalmente o tributarista, né? Mas ele entende que existe uma grande função e uma parte muito importante do tributarista, que é o planejamento tributário, né? Sem dúvida, até para uma informação de relevo, é que o profissional, o empresário hoje, ele depende de uma quantidade de horas extrema, grandes, muito grandes, para compreender a legislação. E esse era um dos objetivos que a gente achou que a reforma melhoraria, né? A simplificação do sistema tributário, né? Hoje, em média, se gasta 1.500 horas por ano para entender a legislação. Então, tudo isso, evidentemente, que ocasiona um aumento significativo nos preços, né? Então, você demanda diversos profissionais para compreender essa legislação, né? E aí, assim, um erro que você dá no processo, né? Você pode ocasionar um grande prejuízo financeiro. Só que hoje, com essa reforma, tudo aí, como é que a gente vai entender isso, né, cara? Porque isso aí veio, o primeiro princípio da reforma tributária é a simplificação, né? O princípio da simplicidade. Da simplicidade, o princípio da simplicidade. Era o primeiro princípio da reforma. E quando você pega uma lei complementar ali que vai existir, eu fiz uma conta, não sei quantas vezes comentários que vão ter que ter para... Onde está a simplicidade disso, né? Pois é, o sistema tributário, em razão do Pacto Federativo Brasileiro, né, é que dificulta essa questão. Então, nós temos, assim, o ideal desse sistema seria que nós tivéssemos, como nós conversamos aqui inicialmente, apenas né? O IVA, o chamado IVA, né? Imposto sobre Valor Adicionado, Imposto sobre Valor Agregado, como acontece nos países mais modernos da Europa, né? Em razão do Pacto Federativo Brasileiro, não foi possível. Então, aquele ideal que seria um imposto sobre o consumo já dificultou, virou o chamado IVA dual, que é só aqui que acontece também, né? Então, infelizmente, não é mais um, são dois, né? Mas assim, de qualquer modo, eu inicialmente, sendo otimista, né?
veja, se a gente vai reduzir, né, 4 tributos vão virar 2, isso de fato vai simplificar, né? Mas, enfim, alguns outros... Na verdade, 4 vai virar 6, depois vai virar 2. Depois vai virar 3, 2. Essa situação gradual que se perdurará até 2032, né? Sim. É que, então, ao invés de 2, ainda permanecerão... Por isso, quando você contador cobrar um pouquinho mais, entendo o negócio vocês, porque a gente vai trabalhar aí pelo menos com mais 2 impostos e depois isso vai ser um pouco mais simplificado. A gente vai viver aí de 2026, né, que já que algumas coisas começou, inclusive na nota, destacar na nota, 2027 até 2032, trabalhando com os 2 impostos. Isso vai ser um grande trabalho para o contador. Então, se a gente cobrar um pouquinho mais, não liga não simplesmente não, porque a gente vai ter muito trabalho. É isso aí. E não são muitos que estão se preparando. Né? Pois é um problema que nós temos, né? Mas, assim, a gente acredita que, pelo menos uma boa parte, né, esteja estruturada no sentido de dar aí aquela orientação para o contribuinte, para o seu cliente, enfim. Mas eu tive muito colega meu aí de profissão que quando foi questionado, fui perguntar sobre reforma, tinha noção de sim, dos próprios municípios, né? Os próprios municípios estão prontos. Então, de fato, a gente tem esse... Eu acho que o próprio município não sabe o impacto da reforma tributária do município depois que começar a valer, né? Porque vai mudar o jeito da tributação, vai mudar o jeito de que a arrecadação do município, né? Sem dúvida, aí haverá uma divisão, né? O IBS que vai substituir o ICMS e o ISS será de competência compartilhada, né? Sobre estados e municípios, então a repartição dessa receita a gente nem sabe como será de fato, mas né? Tem uma regra de como vai ser, né? Então... Isso que me preocupa, não tem uma regra. E aí, assim, alguns municípios certamente perderão, né? Uma grande parte da renda, e a gente não sabe como isso vai ficar. Então, mas é o futuro que vai dizer. Mas a questão dessa parte de que, né, vai ser distribuído conforme uma câmera, né? É o comitê gestor. Sobre o comitê gestor, exatamente. Não causa uma grande preocupação nessa questão, principalmente sobre o lado político, né, de quem vai ser ali o comitê gestor, quem são as pessoas e para onde esse dinheiro vai depois, porque eu acho que vai ficar muito centralizado num país totalmente dividido politicamente, entendeu? Vamos falar, um país de 2 extremos, sabe disso, e deixar isso para o comitê gestor, para resolver para onde vai o quê. É um grande perigo. Sem dúvida. A Constituição ela já prevê um capítulo da repartição das receitas, né? E aí as leis complementares que vieram, né, a estruturar esse comitê gestor, lá regulamentam o modo como ele vai funcionar, né? Com cada representante das federações, enfim. Então, eu acredito que isso a gente consegue, ao longo do tempo, resolver. Sim. Como hoje acontece no CONFAS, né? Hoje você tem um conselho fazendário que regulamenta algumas questões relativas ao ICMS exatamente para evitar IR fiscal, enfim. Sim. Então, eu acredito que, muito embora a gente tenha essas discussões, sim, de política, sobretudo, mas eu penso que o que vai pesar seria aquelas situações em que, eventualmente, o município ou o Estado deixar de arrecadar em razão desse novo sistema. E aí me parece que vai ser aí o ponto-chave dessa questão, Sim. que vai ser equacionado, evidentemente, mas tem uma regra para isso também, mas me parece que esse seria o ponto central do eventual problema no futuro. E assim, a questão da judicialização disso, né? A responsabilidade, tá? Algumas questões que me parecem ainda que não estão claras. Não, nem um pouco. Então, assim, quem a gente entra contra o comitê gestor, entra contra é uma situação que ainda me parece que... Sobre a reforma tributária, quais são para você as maiores mudanças, as melhores mudanças e as piores mudanças do que você está vendo? Vamos falar assim, de tudo que vai mudar, o que vai mudar, de tudo que vai mudar e quais são as melhores e as piores? Eu, assim, há 20 anos eu escrevo sobre reforma tributária em todos os textos, eu até revi alguns do passado,
que eu dizia que a gente só poderia pensar numa reforma tributária que viesse a beneficiar o contribuinte, né? Então, assim, não me parece relevante que uma reforma tributária viesse a onerar ainda mais, né? Então, quando a gente tinha o ideal de você ter um tributo, um imposto sobre o consumo, me parece que isso é assim, de uma extrema relevância. Lembrando todo mundo que a reforma tributária ela é sobre o consumo. Essa reforma específica ela é sobre o consumo, né? É que assim, na verdade, a gente vai conversar que assim, a primeira delas que veio com a emenda constitucional 132, que implementou mesmo, que modificou o sistema tributário na Constituição, ele, de fato, ele teve, o objetivo era reformar os tributos sobre o consumo, né? Então, o objetivo foi transformar os 4, né? PIS, COFINS, ICMS e ISS em 2, né? O IBS e a CBS. Mas, assim, além disso, a reforma tributária, a emenda constitucional 132, ela trouxe o IS, né? Que é um imposto seletivo que vai incidir sobre aqueles produtos ou serviços que podem causar algum mal ao ser humano, ao meio ambiente, enfim. Mas também ele trouxe algumas situações que o contribuinte, na verdade, que a gente não percebeu, né? Mas com o estudo da norma, nós verificamos essas transformações. Então você teve a possibilidade a regra do ITCMD, por exemplo, que é aquele que sobre a herança ou sobre as doações. Cada grande planejamento agora, né? E aproveitar o tempo que o tempo está apertado para essas. Esse ser obrigatoriamente progressivo, então assim, quanto maior o valor da doação, maior o patrimônio da herança, vai ser maior a tributação, né? E também nós tivemos uma situação interessante, né? Essa eu entrevistado num outro momento, né? Eu comentei com o entrevistador sobre isso antes, e aí durante a entrevista ele até me pegou de surpresa para que eu falasse sobre isso. A emenda constitucional 132, ela alterou o artigo 149A da Constituição, que estabelecia a contribuição de iluminação pública. Então hoje, se a gente olhar lá na conta de energia, tem lá, né, contribuição de iluminação pública um determinado valor. Quando que, em regra, a iluminação pública é um serviço público geral, isso deve ser remunerado pelos impostos que a gente já paga, né? Com certeza. Mas agora veio a emenda constitucional 132 e ainda adicionou uma outra contribuição, que é aquela relativa aos serviços de monitoramento dos logradouros públicos. O nome é bonito, né? Então, assim, hoje nós estamos observando que os municípios têm instalado câmeras, né? Em alguns pontos estratégicos, enfim, as smart cities, essa situação. Então, infelizmente, num futuro próximo, a gente vai se deparar ainda com mais essa contribuição a onerar o contribuinte, e mais do que isso, assim como a contribuição de iluminação pública, ela ser cobrada na conta de energia, o que é um absurdo, né? Porque não dá direito ao contribuinte sequer falar, olha, eu não concordo, eu vou deixar de pagar e vou entrar na justiça. Não, você não paga energia. Você não paga energia, você não te cortar energia. Então, realmente, são situações que foram trazidas com a emenda constitucional 132. E dentro de todas essas, qual que você acha que foi a mais benéfica? Pois é, o que eu falei bastante no início, né, em 2023, foi a questão da simplificação, né? Que seria aí realmente a transformação de 4 tributos em 2. Isso, primeiro, aliviaria para o contribuinte o aspecto do tempo, né, da demanda, né, de tempo para entender essa legislação, e por outro lado também para o contribuinte seria uma forma da tributação ficar mais transparente, né? Ou seja, a gente vai lá no supermercado, quando a gente pega lá a nota fiscal, o cupom fiscal vai estar discriminado lá os tributos que nós estamos pagando. Na verdade, ele pagando. vai vir ali como realmente um a mais. Então, o preço que vai estar no mercado vai estar sem tributo, né? Do jeito que vai acontecer, do jeito que vai ser. Mas assim, pelo menos, é uma forma do contribuinte saber o que de fato está pagando isso. Então, essas situações, elas me parecem as mais relevantes, né?
Então, ao tempo em que você diminui o custo operacional disso, você eventualmente beneficiaria o contribuinte, né? Só que nós temos essa questão de que até 2032 ainda vigorarão os atuais, e aí um negócio que veio para simplificar me parece que vai ainda ocasionar um grande problema até que o sistema tributário seja de fato implementado. O que me assusta um pouco também, como contador, como empresário, é a parte do split payment, né? Que ele vai praticamente tirar o dinheiro do empresário, do fluxo de caixa, e vai fazer a distribuição totalmente já direta. Né? E eu vejo muito o empresário hoje falando sobre isso, Sim. sobre o quanto isso vai afetar ali também o cartão de giro, o jeito que as coisas funcionam e tudo mais. Você vê preocupação nessa parte? É assim, a preocupação primeira é da implementação disso, né? Eu acho que das dificuldades, não é? Mas assim, considerando que o fisco ele tem sempre uma situação premente, né? Me parece que eles vão correr para tão logo aprovar isso. Mas essa discussão, né, é uma discussão interessante porque assim, esses tributos, né, que a gente paga sobre o consumo são aqueles tributos que a gente chama de indiretos, né? Que na verdade quem paga é o consumidor final, né? Mas o contribuinte de direito, aquele que faz aqui e recolhe, é o empresário, enfim. Então, veja, por outro lado, uma situação me parece relevante, porque você deixará de ser o contribuinte indireto, né? Sim. De fato, não, Sim. você vai ser o contribuinte direto ali, né? Sim. E aí uma discussão que tinha para esse tipo de tributo é a respeito da possibilidade de você, contribuinte, você, consumidor final, se insurgir contra esses tributos. Sim. Né? Sim. Porque se ele era indireto, então a jurisprudência entendeu que nesses casos era aquele que recolhe que teria o direito de se insurgir. Então isso também me parece que traria de fato aquela sujeição ativa que a gente, sujeição passiva, perdão, a responsabilidade, né? Que de fato deve ser daquele que está pagando, né? E não apenas daquele que repassa. Uma discussão interessante que ocorreu também há mais ou menos 2 anos no Supremo Tribunal Federal foi a questão da criminalização da não repasse do ICMS, né? Sim. Então, uma eventual implementação desse sistema acabaria com esse tipo de demanda, né? E me parece que ficaria também uma forma mais transparente, mais ágil da tributação, tá? Mas não sei ainda como seria de fato implementada essa tributação. Qual seria as maiores mudanças na questão de que o empresário vai ter que começar a olhar? Tipo, no meu ver, a principal, é sobre ali como ele vai ser um imposto não cumulativo, né? Ele vai ser e vai ser não cumulativo direto, né? Então, tipo assim, praticamente caiu aqui, vai lá, vai ter esse crédito, débito e tudo mais. Só que se o contribuinte não recolheu o imposto, ele não vai poder acreditar esse imposto lá para frente. Né? Ele não vai poder aproveitar desse crédito. Né? O próximo na cadeia vai poder aproveitar. E isso começa a ter uma grande, no meu ver, a grande escolha, né, entre quem é seu fornecedor. Você vai escolher se o fornecedor melhor ou não vai. Você vai mudar muito esse cenário. Né? Sem dúvida. É só uma questão da implementação que a gente não sabe, né? Mas me parece que essa situação ela vem para simplificar a questão tributária mais no seu ponto final, né? Então, assim, olha que interessante, porque você vai fazer a compra e você vai depois fazer uma guia para recolher, ou você vai pagar ali já de imediato? Então, essa é a questão, Sim, tá? sim. Porque, assim, se fosse possível a confiança, né? Evidentemente que a gente poderia ser dessa forma. Sim. Mas, evidentemente que o Estado não vai fazer isso jamais, né? Nunca fez, muito pelo contrário. Existem até as questões de substituição tributária que quem recolhe já é direto o fabricante. Porque né? Para ter esse problema na cadeia. Exatamente. Então, o que acontece é que ali vai ter uma máquina, né? E que a hora que você pagar ali, essa máquina já vai fazer a divisão, né?
Então, assim, não vai facultar ao contribuinte o recolhimento desse imposto em outra oportunidade. Mas nem entre distribuidor e comércio. Me parece que não. Tipo, a hora que pagar, e já vai. Isso aí. A gente não sabe ainda Como vai. Essa operacionalização que fica muito aberta, né? É difícil, eu sei, eu já estou avisando meus clientes, eu chamo meu cliente para falar sobre reforma, porque a partir de setembro o Simples Nacional tem que optar aí por fora, por dentro, né? Só que aquele que é por dentro é um crédito ali presumido e aquele que é por fora é um crédito total, então eu já estou perguntando, chamando eles e já fazendo esses estudos com meus clientes. E tipo, ó, para quem você presta serviço? Ainda mais de serviço, né? Para quem você presta serviço? Ah, presta serviço com uma empresa tal. Ah, com certeza, vamos aproveitar crédito, a gente pode fazer em setembro, fazer opção por fora, porque eles não vão querer fazer por... Aí eu já explico, você vai ter que andar com os teus impostos em ordem, porque eles vão começar a escolher. Mas veja que não é uma questão interessante, porque assim, o contribuinte pode optar, né? Falar, peraí, a compra eu vou passar no crédito, o tributo eu vou passar no débito. Então, assim, serão duas máquinas, como é que vai ser isso? Então, é uma situação realmente que a gente não sabe de fato como eu acho que vai ter muita briga aí, vai ter muito barulho. Vai ser, eu acho que época de ouro para os tributaristas, eu acho, porque vai ter muito barulho. Vai ter muita bagunça. No Brasil, você pega pelo ICMS, você pega o jeito que o ICMS você pega. Eu acho que vai ter muito barulho, eu acho que vai abrir muito para ele. O Brasil, no meu ver, não está preparado. Um pouquinho aí que eu estudo, estou começando no mercado agora, estou com um ano de formado, eu sou pós-graduado. Mas eu acho que. Sim, mas assim, me parece, né, que assim, a questão mais importante é que o contribuinte tenha mesmo a responsabilidade. Sim. Isso que eu acho que é importante, sabe? Porque a partir do momento que ele tem a responsabilidade, que ele vai saber, poxa, olha só quanto que eu paguei de tributo, né? E assim, essa responsabilidade fiscal que me parece muito relevante, no sentido de que o contribuinte possa não só ter essa transparência, mas que a partir desse momento ele crie uma consciência de exigir mesmo do poder público, né? Que aqueles valores sejam bem compreendidos, é isso que nós esperamos. Vamos ver o que vai virar isso, né? Acho que a gente tem uma época de muito barulho aí pela frente. Eu sou muito trabalho. Eu sou assim, sempre muito otimista, sabe? E assim, quando eu vi a emenda constitucional assim, e os debates que foram originários, né, eu via sempre com uma perspectiva muito relevante, exatamente por conta de ver o sistema ser simplificado, né, e ajudar na transparência, enfim. A única coisa que me chateia é ver que ao longo do tempo isso se perdeu um pouco, né, e a velocidade fiscal veio com tudo, aumentar realmente, melhorar. E outra, quando começou lá, fazer emenda e tudo mais, algumas classes conseguiram ir lá e se defender. E aí conseguiu algumas isenções, uma alíquota diferenciada, alguma coisa do tipo. Sim. Mas aí você pega a classe que não teve defesa, que é a classe que mais precisava de defesa, e é onde eu falo que é a manicure, né? É a nossa prestação de serviço, sem dúvida nenhuma. E assim, né? Isso, estudos iniciais já disseram que vai ter um aumento de quase 10 pontos, né? Enquanto que a indústria pode ser beneficiada com um e pouco, 2, né? Então, veja, se ao tempo em que a prestação de serviço ela é mais uma vez onerada como ela vem sendo, né? Imagina só uma indústria que depende da logística, né? Então, assim, ao tempo em que você haverá uma redução na carga tributária da indústria, aquele serviço que ele utiliza será majorado em 10%, quer dizer, então haverá aumento da carga tributária no geral. Com certeza. E inflação? Eu acho que nós vamos ter uma inflação só por causa da reforma. Aí é uma situação que a gente vai... Eu acho que os preços vão... Porque isso vai atingir o preço, não tem como, né? Eu acho que isso vai atingir o preço. Ao meu ver, a gente está indo, já tem, as coisas estão ficando mais caras, eu acho que está um pouco complicado, mas eu acho que a reforma em si vai atingir os preços. Sim, vai aumentar um pouquinho. Vai, um pouquinho vai. Não, eu falo, eles não iam fazer reforma para diminuir. Pois é, esse é o ponto que a gente sempre debateu, né?
Então, assim, poxa, uma reforma tributária que onera mais uma vez o contribuinte, nós, né, somos tão penalizados, o Estado super perdulado, nós não temos um investimento correto dos valores que a gente já desembolsa, né? Então, quando fala em aumento da carga tributária, você vê que o contribuinte já não quer nem, né? Sim. Então, aí você, infelizmente, explicar uma guia que vem mais caro para o cliente. Infelizmente, por conta disso, nós temos aquelas pessoas que se aproveitam, né? E criam aquelas situações mirabolantes que a gente sabe que um dia vai dar algum problema, né? E aquele contribuinte de boa fé acaba fazendo, né? Então, assim, por conta da tributação dos dividendos, criar uma série de questões, assim, uns absurdos que a gente viu, né? E aí, o contribuinte de boa fé, algumas vezes ainda acaba entrando em algumas dessas, né? Vamos sair um pouquinho da reforma agora, vamos falar sobre outras questões jurídicas do país que são de suma importância também, que eu vejo, e como eu estou trazendo hoje alguém de sumo conhecimento sobre a área jurídica, né? Eu tenho algumas dúvidas que eu gosto de conversar, algumas questões que eu gosto de conversar com quem entende, com quem é da área, ou também com quem a gente vê que tem esse conhecimento. Algumas questões que estão hoje sendo muito faladas, por exemplo, a mudança da escala, para a escala 6x2 ali, 5x2. O que o doutor pensa? Mas só, antes da gente entrar nesse ponto, eu acabei esquecendo de comentar, né? Que você notado aqui, que a reforma tributária emenda constitucional 132 também alterou o artigo 156 da Constituição, que estabelece os impostos municipais. Os impostos estaduais, perdão. E em relação a isso, a emenda constitucional permitiu a tributação pelo IPVA de veículos automotores terrestres, aquáticos e aéreos. Então, e aí tem as isenções lá, né? Tem as isenções, tipo, se é para agricultura, exatamente. Mas você veja que o Estado ele está cada vez mais achando hipóteses, né, de incidência para poder exercer o seu poder tributário. O próprio TCMD também, né? Sim. Como a gente falou, no estado de São Paulo vai ser um grande bairro. O estado de São Paulo tem alíquota. Isso, até se você me permitir, antes da gente entrar nesse outro assunto, eu pontuei algumas questões aqui só para a gente deixar claro essa reforma. Porque, assim, inicialmente, a gente falava na reforma dos tributos relativos ao consumo, né? Sim. Mas, em verdade, já não era, porque alterou o IPCMD, IPVA, a Cosmolog aí, né? As câmeras que monitoram os logradouros públicos, então, enfim. Essa pra mim é novidade, essa não tinha, não tava. Não achei isso na verdade. Então, olha só que coisa interessante, porque a Constituição, em 2023, com a emenda constitucional, ela permitiu que os estados também cobrem IPCMD daqueles bens que estão fora do país. Olha que coisa interessantíssima, porque veja, qual que é a hipótese de incidência, qual que é o fato gerador para o nosso país, né, de um bem que foi doado ou herdado, mas que está lá no exterior? Nenhum, né? E essa discussão é até interessante porque tem um caso famoso que é o caso do Silvio Santos, né? Porque a lei que regulamentou agora essa situação, ela é deste ano de 2026. Então, na época do falecimento dele, embora a Constituição já previa, né, ainda não existia lei complementar. Então, eles ingressaram lá com a ação e conseguiram isentar, né, minimizar esse TCMD, que somava na ocasião 17 milhões. Então, veja a importância do estudo, né, do direito tributário, do advogado tributarista para algumas questões mais específicas, né? Então, assim, nós tivemos num primeiro momento essa questão da reforma dos tributos sobre o consumo, mas também agora nós tivemos a regulamentação dos tributos sobre o patrimônio e sobre a renda, né? Duas leis,
a Lei Complementar 227, que regulamentou o ITCMD, é essa lei que cuida do ITCMD agora, né? Que o aspecto mais importante que já vinha trazido pela reforma constitucional é a progressividade do imposto. Então, quanto maior o valor da herança, maior o valor da doação, maior vai ser a alíquota, né? E também sobre o valor do bem. Porque, veja, até então, ou a gente utilizava aqueles valores que estavam descritos no carnê de IPTU, no ITS, né? Sim. E agora vai ter um grande casamento aí por cima ali, né? Agora vai começar. Mas agora o valor da base de cálculo do ITCMD é o valor de mercado. Certo. E aí a utilização daqueles critérios que a gente utilizava antigamente, né? Então, assim, a gente pegava lá o carnê de IPTU, né, e falava do valor venal, né? Sim. É que nós sempre acostumamos a fazer referência ao valor venal com o valor defasado, mas na verdade o valor venal é o valor realmente de mercado que o bem adquire, né? Muitas prefeituras já estão aí, já pegando, já atualizando, agora vai fazer transferência. Eles criaram uma tabela, né, de TBI, aí utilizavam de modo legal, mas enfim, faziam isso. Então hoje, essa discussão agora foi trazida pela Lei Complementar 227, então acabou, né? Agora, de fato, evidentemente que os estados vão fazer a regularização dessa lei complementar neste ano de 2026, né? Para valer a partir do ano seguinte. Mas, então, é o valor de mercado, tanto nas doações como na herança, mas também no TBI. Isso vai aumentar significativamente e vai onerar muito. Né? O tempo em que elevará. E aí a questão é, tipo assim, sobre o valor de mercado. E esses estudos do valor de mercado, como vão acontecer? Pois como que vai ser? Vai ser junto com as transações? A lei, ela estabelece algumas hipóteses, tá? Para o ITBI, especificamente, os municípios poderão utilizar o valor de mercado decorrente de imobiliárias, né? Daqueles valores que são lançados no mercado mesmo, na internet. Então, assim, são alguns critérios que servirão para balizar esse valor. Tá aberto também, né? Vai, mas com a possibilidade de arbitramento da fazenda. Então, o contribuinte vai estar sempre na mão da fazenda. E que é mais briga, né? É motivo para brigar. A lei 15.270, essa de novembro do ano passado, ela, ao tempo em que isentou o imposto de renda até o valor de 5 mil, né, das pessoas físicas, ela trouxe algumas hipóteses de incidência que até então nós não imaginávamos, né? Que é a tributação dos lucros e dividendos, né? Então, para aqueles empresários que recebem lucros mensais acima de 50, né, de cada CNPJ, mas também... Mas somam eles também, não somam? Não é de cada o valor final, sim. O valor final a somatória também vale, né? Então, além da retenção na fonte, se receber mais de 50 mil por mês, lá no ajuste, o valor de 600 mil. Isso. E nesse valor, aí a lei ela trouxe diversas hipóteses que até então, né, não existiam. Então, por exemplo, se você recebe uma doação, né, que sempre foi objeto da tributação pelo ITCMD, imposto estadual, a gente vai lá e paga para o Estado, né? Agora não, esses valores servirão para somar lá no ajuste esses 600 mil. Então, é um critério absurdo. E veja só, a tributação dos lucros de dividendos, que será na fonte acima de 50 mil, depois ela vai ajustar lá no final. Agora imagina, o contribuinte ele tem retido lá, vamos imaginar uns valores mensais, mas chega lá no final, ele não tem o valor de 600 mil. Quer dizer, ele adiantou os 10%, né? Sim. Para lá no final o Estado devolver, quer dizer, mas... Então, olha para você ver. E assim... É onde eu falo, que cada vez mais vai mexer no bolso, vai mexer no caixa. Essa mesma tributação está estabelecida para aqueles empresários cujas empresas são tributadas pelo Simples Nacional, né? Sim. O Simples Nacional, ele decorreu de um critério da Constituição Federal, né? Exatamente para beneficiar essas pequenas empresas. Eu lembro que o professor me falou isso. O Simples Nacional não é um regime, ele é um benefício. Para permitir que aquele microempresário possa
permanecer no mercado, e a disposição constitucional, ela estabelece que esse regramento deve ser feito por uma lei complementar. Tá? Então, nós temos a lei complementar do Simples Nacional. Essa lei complementar do Simples Nacional, ela deixa muito claro que há isenção dos lucros, né, e dividendos recebidos pelo empresário tributado pelo Serviço Nacional. Essa é uma lei complementar que obedece exatamente os comandos que a Constituição estabeleceu. Sim. Só que a lei 15.270, ela tributa a todos, indistintamente. Então, me parece Grandes discussões inconstitucional, futuras aí também. inconstitucional a tributação dos dividendos do empresário do Simples Nacional, né? E a lei complementar 224, ela também adicionou 10% naquelas empresas tributadas pelo lucro presumido que faturam mais de 5 milhões por ano, né? E a lei complementar, ela confundiu. E aí, o regime de lucro presumido, a lei estabelece como se fosse um benefício ao contribuinte, ao empresário, quando não é. Porque o artigo 44 do Código Tributário Nacional estabelece que isso é um regime de tributação, né? Então, não é igual um benefício. E aí também tributando em 10% aquelas empresas que faturam mais de 5 milhões por ano, tributadas pelo lucro presumido, que também me parece que é totalmente ilegal e, assim, diversos contribuintes têm já ingressado na justiça e conseguido as liminares para Eu acho que já teve uma liminar disso aí. Tem várias já. Inclusive da UAB São Paulo. Isso, eu via da UAB São Paulo. Isso, São Paulo ingressou para as sociedades, né, de advogados, e foi concedida a liminar. Porque a OAB, os advogados, eles entrando no mundo, na verdade, a área de serviço, né, entrando no mundo presumido, tem aquela alíquota fixa, né? Você tem os escritórios que podem ser tributados pelo Simples Nacional, né? Sim. Você tem aqueles critérios, mas também, dependendo do valor do faturamento, né? Compensa ter o presumido, mas aí você consegue aquela alíquota fixa quando você é presumido, né? Que em algumas hipóteses. municipal, né? É assim, ó. O que acontece em relação às profissões sociedades de profissões regulamentadas, tal qual o advogado, a sociedade de advocacia, todos têm seus... O que acontece? A lei complementar do ISS, lei complementar 116, ela é do ano de 2003, né? Antes dela, vigorava o Decreto-Lei 406, que regrava o ISS, né? Recepcionado pela Constituição como se lei complementar fosse. O Decreto-Lei 403, ele estabelece no seu artigo 9º que para esses casos de sociedade de profissão regulamentada, o ISS é cobrado um valor fixo para cada integrante sócio daquela sociedade, né? Então, o que acontece? A nova lei, ela não revogou esse artigo 9º, então ele permanece. O que acontece é que, infelizmente, as prefeituras cobram lá a alíquota variável, tal como acontece em Assis, né? Então, assim... Mas dá pra ligar lá e falar... No meu caso específico, vou até fazer uma confissão aqui. Eu já protocolei requerimento lá, eles não deram atenção. Então, assim, eles ajuizam a execução contra o meu escritório, eu tenho que apresentar defesa para ganhar. Eles são condenados em honorários advocatícios e eu ainda acabo não pagando o ISS. Então, é um absurdo o que acontece. Se perde, né? Mas é aquela coisa, isso inclusive um professor meu, que realmente, ele mesmo ia acontecer a mesma história, que teve que discutir com o jurídico, que o jurídico foi lá, executou, falou, não, tá errado. Não tá errado, né, cara? Mais do que isso, né? Além de eles cobrarem errado em relação à sociedade, eles continuam cobrando da pessoa física. Então, assim, dos absurdos. Mas, como você disse, ganham os honorários, então aí é eles que têm que ver isso aí. Né? E uma coisa também, eu acho que a STF decidiu nas últimas semanas, meses,
sobre a PJ, né, sobre a pejotização e tudo mais, que praticamente ali regulariza a pejotização, não dando aí o vínculo trabalhista, certo? Com isso, você acha que isso e a reforma, e o aproveitamento de crédito e tudo mais, a gente está indo para o fim do CLT? Com o aumento da pejotização, óbvio, que isso já está óbvio. Mas por quê? No meu entender, posso estar enganado, a partir de que existe essa pejotização, esse fim do vínculo trabalhista, as empresas vão poder aproveitar crédito dessa nota fiscal. Por que ele vai ter? Por que você vai pagar salário se ele pode aproveitar crédito em cima da nota? Veja, me parece que assim, são situações que devem ser verificadas no caso concreto, né? Assim, em relação aos direitos trabalhistas, esses estão na Constituição como se direitos fundamentais fossem, então esses nunca serão extintos, né? Senão tem uma revolução. Não, sim, mas eu falo assim, às vezes o fim Agora, o que acontece é que, de fato, existem aqueles profissionais que estão vinculados a determinadas empresas, mas que a elas não são subordinados, né? Que a elas, enfim, não devem cumprir uma jornada de trabalho. Então, assim, para esses casos está certo a pejotização, foi isso mais ou menos que o Supremo decidiu. Sim. O que não pode é assim, você pedir para cumprir os requisitos de CLT, pedir para o subordinação da empresa, Então, me parece que pontualmente são casos específicos, né? Então, veja, vamos pensar em uma situação hipotética, tá? Uma grande rede de televisão aí, né? Que a gente sabe que faz esse tipo de coisa. Aquele jornalista, né? A técnica dele, ela é tão grande, né? Que jamais a gente pode imaginar que ele estaria subordinado tecnicamente a qualquer outro. Né? Em alguns casos específicos, eu penso que é uma saída, e não só uma saída, eu acho que é uma forma de manter relações que de fato não são relações de trabalho. Então, eu gosto sim dessa situação, mas o Brasil, do jeito que ele eu acho que ele vai ser mais usado isso aí de qualquer forma. Sem dúvida, mas o critério me parece que é aquele mesmo, se é subordinado, recebe salário, enfim, né? Deve ser registrado como. Mas está aumentando a prejudicação bastante. Sim. Tem aumentado muito a prejudicação. Muito. Para nós, como contador, é muito bom. Mas tem aumentado. E aí é onde eu falo que corre esse perigo com o CLT e tudo mais. Que foi onde eu acabei trazendo ali a escala. Porque sem dúvida, está começando a ficar cada vez mais oneroso, cada vez mais caro, né? Você, ainda mais em uma mudança mais cara, uma coisa do tipo. Pois essa situação que eu comentei no início, que a tributação é tanta, né, que a gente acaba tentando achar uma solução, né, só que essa solução, às vezes, ela não é a solução correta, né? Então, por outro lado, a gente fica sujeito a determinadas penalidades. Então, é necessário sempre, né, contratar um profissional. Mas eu penso aí, doutor, que a gente vai ver uma grande mudança. Vai ver um período de muita mudança, muita coisa acontecendo. Por isso que é bom a gente sempre estar informado, por isso que eu falei, vamos trazer o professor lá no podcast para a gente mostrar a parceria, porque às vezes também tem esse negócio de contador, não gosta de advogado não gosta de contador. Então, vamos mostrar que existe ali uma parceria, que o contador tem que estar andando do lado do tributarista, porque tem muito contador que, pelo amor de Deus, ele, às vezes a pessoa recebe um negocinho da caixa de CAC, o cara quer fazer uma própria defesa ali, porque quer cobrir alguma coisa, ele não sabe a importância de ter ali realmente um advogado por trás, fazendo um serviço, porque pode ser uma coisa que dá para salvar, mas deixa para depois. E aí eu acho que é onde muita gente não vê essa aproximação do advogado com o contador. Né? Sendo uma relação importantíssima, né? Sobretudo no campo do direito tributário, que a gente sabe a quantidade de normas, né?
que existem. Então, quanto mais profissionais capacitados, né, envolvidos na operação, enfim, sem dúvida que isso vai facilitar para o contribuinte. Né? Muitas mudanças, acho que muitas coisas vindo. Eu vou fazer só um bate-papo rápido aqui de uma pergunta, que eu gosto de fazer. E aí as outras questões a gente deixa para um outro. Não, eu acho que ficou muito. Eu acho que a gente abrangiu bem a reforma. Eu acho que ficou explicado de um modo simples, fácil de entender sobre a reforma, que não é uma coisa fácil de entender, eu acho que também não é tão fácil de entender assim. Serão muitas mudanças. Estou ansioso para uma aula com o professor no próximo semestre, sobre tributário. Vai ser uma satisfação. Quadro pente fino aqui, mais pergunta rápida. Uma reforma tributária necessária? Assim, a reforma tributária do consumo era necessária, tanto que foi feito mesmo, sobretudo, a força mesmo, né? Conseguiram modificar, enfim, tem até alguns pontos que me parecem que são inconstitucionais, né? A emenda da reforma tem alguns aspectos que ela feriu, os regimentos do Congresso Nacional, e a reforma do consumo, sem dúvida nenhuma, era necessária. Alguma reforma que ainda precisa acontecer? Me parece que o imposto de renda, né? O imposto de renda deveria ser... Dá uma mudada, né? Porque a gente insiste em tabelas antigas, né? Sem dúvida nenhuma, no mínimo, né? No mínimo, nós precisaríamos corrigir essa Dá uma olhadinha nisso. O maior erro do pequeno empresário? Eu acho que é a falta de orientação, né? Daquele profissional especializado. Ser advogado em Assis Maravilhoso. Maravilhoso. Um livro ou mestre que te inspira? Como eu citei ele aqui, né? Foi meu professor, um dos profissionais mais importantes do país, né? O Dr. José Carlos Cardoso Souza, foi uma das pessoas que me inspiraram no estudo do direito tributário. Ele tem um livro, inclusive, sobre o IPVA, que é a tese de doutorado dele, né? Que ele questiona a base de cálculo dos veículos usados no estado de São Paulo, e ele diz que está errado e eu concordo com ele. Porque veja que situação interessante. O Estado utiliza como base de cálculo do IPVA aquele valor de mercado do mês de setembro do ano anterior, né? Sim. Só que ele só vai cobrar no dia 1º de janeiro do ano seguinte. Sim, quer dizer, que é o fato gerador é você ser proprietário no dia 1º de janeiro, de né? janeiro. Então, assim, mas no dia 1º de janeiro, o carro já perdeu um ano de desvalorização. Exatamente. Entendeu? Porque querendo ou não, ele, a partir que o carro ele é 2020, 21, ele vai perder desvalorização. Pois é, então, segundo Nunca tinha pensado dessa forma, dessa base de cálculo. Segundo a tese do professor Cardoso, o Estado estaria cobrando um valor maior de todos os proprietários de veículos automotores usados, né? Então... Muito acontece. Eu vou querer ler. Eu vou te dar um livro do professor. Eu vou querer, porque eu nunca tinha pensado desse jeito, falar, você parar para pensar mesmo, porque o fato de gerador você ser proprietário do carro, beleza. Só que ele usa mais. Ele fez um estudo comparado, até muito interessante, né? E ele chegou nessa conclusão, e me parece que ele tem razão, né? Parece não, ele tem razão, com certeza. Né? É um ano desvalorizado. Tem também um livro que você não dá para falar como um livro preferido, se não for também o seu, né? Sim. Você escreveu, eu agradeço o presente, muito obrigado. É um livro, com certeza eu vou ler, sou apaixonado em imposto. A gente é meio louco, né? Ricardo Yoshi tem uma palavra. Esforçado. Esforçado? Esforçado. Tem como ser tributarista sem ser esforçado? Não dá. Sem ser resiliente, né? Sem ser estudioso, não tem como, porque os processos são longos, né? A briga no bom sentido ela é desleal, porque a gente está demandando sempre contra o Estado, né? Então, o poder do Estado é sempre maior. Então, é necessário sim uma resiliência muito grande, né? Às vezes a gente perde todos os tribunais para ganhar só lá no Supremo. Sim.
Desenho bem todos para Do isso. outro lado, às vezes nós ganhamos em todos os tribunais, né? E de repente tem uma decisão do Supremo, enfim. Para explicar isso para o cliente é muito difícil. Então eu penso que é isso, né? Eu, desde então, já há 25 anos que eu estudo todos os dias. Eu posso pegar aquele caso mais simples, né? Mas que eu vou estudar como se fosse o meu primeiro mesmo, né? E o mais difícil, enfim. Então, eu penso que é isso, né? É uma resiliência mesmo e o estudo diário. Senhor, muito obrigado. Eu acho que a gente abordou temas de grande relevância no nosso ramo, principalmente no meu, no seu, mostrando aí um pouco das mudanças para o pessoal, começar a entender da importância que é estar por dentro do planejamento, de ter um acompanhamento, para começar a entender, porque eu falo que até dentro do meio vai mudar, até o microempreendedor vai mudar, vai ter que emitir nota, vai ser obrigado a partir de 2026 a emissão de nota, a obrigação da inscrição estadual. Então acho que não é, eu sou MEI, não, eu acho que todo mundo que empreende nesse país vai ter que estar por dentro do que está acontecendo, vai ter que ter alguém para ajudar, para planejar. Eu acho que eu vejo o doutor aí estudando, mostrando, realmente ciente disso. Também me esforço o suficiente, faço o máximo que dá dentro de uma loucura que é viver com o passado, porque eu falo, acabei de me formar, tem um ano e pouco, a gente está com o escritório às vezes numa crescente muito boa, mas a gente tem que trabalhar com o passado, focar nele um pouco, esquecer ele um pouquinho para pensar no que vai ser a reforma, no vulco aí, mas é o que a gente gosta, então agradeço, fico feliz de ter gente competente como o doutor aqui em Assis, fico muito feliz, foi um papo de muita valia. Muito obrigado, né? Eu recebo os seus elogios, mas tenho certeza absoluta que mais do seu bom coração do que o meu merecimento. E ao tempo em que eu te parabenizo pelo trabalho, né? Do seu escritório, que eu acompanho recentemente, mas até por conta do nosso contato mais recente, mas vejo que é um trabalho primoroso, né? Não tem outro igual, né? Eu até te falei que não tem outro igual, então fico feliz, porque a nossa cidade merece, né? Não só os profissionais, contábeis, mas também esse tipo de divulgação que você faz, então fico feliz. Gosto de deixar todos cientes que está todo mundo no mesmo barco, todo mundo empreende, não é só advogado, também empreender no dia a dia. Eu também não sou contador, eu tenho que empreender no dia a dia. Sim. Então, mostrar que está todo mundo no mesmo barco, que está todo mundo junto, eu acho que todo mundo pelo Brasil melhor, pelo empreendedorismo melhor. Né? Muito obrigado. Agradeço a sua presença. Muito obrigado a vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal, seguir a gente no Instagram. Muito obrigado e até o próximo ZebraCast.